Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele, o Senhor Jesus, à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmãos, imaginem a cena. O Senhor Jesus, com uma multidão de seguidores, à porta da cidade de Naim, e uma mãe enterrando o seu filho, também com uma outra multidão. Um cortejo fúnebre e uma caminhada do Senhor com seus discípulos. Na porta da cidade de Naim, duas multidões se encontraram. Uma multidão seguindo o Senhor Jesus e outra levando um morto, um defunto. Uma multidão seguindo o Senhor Jesus era a multidão que caminhava com a vida, porque o Senhor Jesus é a vida. Ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tinha uma multidão seguindo o Senhor, seguindo a vida. E uma outra multidão levando, carregando a morte. Em que multidão nós estamos? Aquele que segue o Senhor Jesus sempre vai estar na multidão que está seguindo a vida. Estar com o Senhor é estar com a vida, é estar no caminho, é estar com a verdade da sua palavra, estar com a vida. Não há vida plena, registrem isso, não há vida plena e não há vida eterna sem o Senhor Jesus. E quando a vida, que é o Senhor, encontra a morte, a vida sempre vence. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor, mesmo na cruz, Ele alcançou o seu objetivo e disse, está consumado. O que eu vim fazer, fiz. Essa foi a confissão do Senhor. Então, caminhe com o vencedor. Caminhe com o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 8, versículo 51, diz que quem anda com o Senhor, quem anda com a palavra do Senhor, nunca verá a morte. Porque quem anda com o Senhor, anda com a vida. Não tem como perecer. Vai ter a vida eterna. E vai ter a vida corpórea plena. Aqui em Lucas 8, 52, aconteceu algo espetacular. Mais um encontro da vida com a morte. O Senhor Jesus com a morte. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Os incrédulos riem da palavra do Senhor, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Irmãos, pensavam que a filha de Jairo estivesse morta, mas o Senhor a encontrou. O Senhor ordenou, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. Quando o Senhor chega, e quando o Senhor ordena com a sua palavra, chega a vida. Chega a vida em qualquer área morta. Se tem áreas mortas nas nossas vidas, está faltando a palavra, está faltando o Senhor, está faltando a vida. Um outro exemplo de a vida vencendo a morte. João 11:43. Senhor. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Vejam, a ordem, a palavra do Senhor sempre gera vida.
A palavra é viva e eficaz. A palavra gera vida, porque o Senhor é a sua palavra. Onde houver áreas mortas, falta a palavra do Senhor, falta a vida, falta o Senhor. O Senhor ordenou com a sua palavra, e 3 mortos obedeceram. Nós não chegamos ainda no filho da viúva de Naim, mas ele ressuscitou, sabemos. A filha de Jairo também, e aqui o Lázaro também. Lá em Atos capítulo 9, a Tábita também, todos com a palavra do Senhor. Entenda, irmãos, o Senhor ordenou com a sua palavra, e 3 mortos obedeceram. Se até os mortos obedecem a palavra do Senhor, por que você não obedece, irmão? Por que você não obedece? Você não quer vida na sua vida? Você não quer restauração na sua vida? Então, quando a palavra te ordenar, obedeça. Que quando você obedecer a palavra do Senhor, vida é gerada. Quando o Senhor disser, perdoe, perdoe, irmão. Seja qual for a situação, perdoe. Quando o Senhor disser, dê a outra face, dê. Quando o Senhor disser, interceda pelos seus inimigos. Porque seus inimigos, irmãos, nossos inimigos, irmãos, eles estão numa pior situação. Eles estão dominados por Satanás. Por isso são adversários daquele que serve ao Senhor. Eles precisam de libertação. E como eles vão ser libertos se não há quem ore por eles? Ore pelos seus inimigos, obedeça. Toda vez que o Senhor der uma ordem, nós obedecermos a sua palavra, vida vai ser gerada. Voltemos aqui ao texto da viúva de Naim. Lucas 7:12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Aqui o Espírito Santo revela que a mulher perdeu o seu marido, era viúva, e ela não tinha outro filho, era filho único. Que situação! Revela também o Santo Espírito de Deus que aquela mulher era querida na cidade. Por que ela era querida na cidade? Por que gostavam? Porque havia uma grande multidão no enterro do filho dela. A pessoa que não é querida, como o rei Jotão, ninguém aparece no velório dele. O rei Jotão foi enterrado sem ninguém por perto, de tão mal que ele era. Então, aqui aquela mulher era querida, mas a multidão, ela ajuda, mas não consola. A não ser que alguém na multidão tenha a palavra de Deus para levar para a viúva. Porque o Espírito que consola é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador. Tá? E o Espírito Santo pode usar uma pessoa para levar uma palavra de consolo, mas ele é que trabalha no coração. E era uma situação de extrema tristeza para ela, porque o normal é os filhos enterrarem os pais. E aqui estava acontecendo o oposto. Ela, que já era viúva, estava enterrando o seu filho. Ela ia ficar só. Ela estava padecendo muito. E o texto diz que o filho era um mancebo, um jovem, a plena flor da idade. E aqui no versículo 13 diz, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes, não chores. O Senhor a viu, porque o Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor vê o nosso coração. E o Senhor teve muita compaixão pela dor dela. O Senhor também é movido por compaixão. Porque compaixão, misericórdia, é evidência de amor ao próximo. Amor e pesar pelo sofrimento alheio. Uma pessoa com compaixão, uma pessoa com misericórdia, é aquela pessoa que vê o sofrimento alheio e ela quer compartilhar, ela quer ajudar, por amor à pessoa, para preservar a pessoa. Esse sentimento tem o nosso Deus, porque o nosso Deus é movido por amor. E quando o Senhor age com compaixão, milagres acontecem. Bartimeu clamou pela compaixão do Senhor. Milagre ocorreu na vida dele.
Vocês lembram da multiplicação de pães e peixes? O Senhor alimentou todo aquele povo, fazendo multiplicar os pães e peixes, porque Ele foi movido por uma íntima compaixão daquele povo. Então, quando Deus se move pela sua compaixão, bênçãos são geradas. Mas Deus é soberano. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, eu decido de quem terei misericórdia e compaixão. Porque tem muitos que precisam de correção, de tratamento e não de compaixão. Mas nós devemos clamar pela compaixão do Senhor. Porque nós não somos merecedores. Há falhas em nós, há erros em nós. E nós devemos clamar pela compaixão do Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Eu sou falho, tenho tentado, mas não tenho conseguido. Senhor, eu tenho errado, tenho pecado. Senhor, diante de Ti eu clamo, Senhor. Libera a Sua bênção sobre a minha vida pela Sua compaixão. Senhor, tem compaixão de mim. Esse tem que ser um clamor também do povo de Deus. E o Senhor aqui, sucintamente, Ele disse: não chores. Por que Ele disse não chores? Por uma viúva que estava sepultando o seu filho. Porque a partir daquele momento não haveria mais motivo para choro. Não haveria mais razão para choro. O choro é para desabafar. O choro é para descarregar, tirar a pressão. O choro pode durar uma noite, né? Mas se você espera um milagre, se você tem clamado por uma bênção, chorar é prova que você não crê que vai receber. Porque aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que crê na ação de Deus, quando ela ora, ela se alegra. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que faz milagres. Eu tenho um Deus que chama existência aquilo que não existe. E eu clamei ao meu Deus. E eu confio que Ele ouviu o meu clamor. Então, bênção vem por aí. Por que eu vou chorar? Eu vou me alegrar. Eu me alegrarei. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Ele está atento ao meu clamor. Os pecados e iniquidades foram tirados e não há mais divisão entre mim e o meu Deus. Irmãos, a pessoa que vive chorando, desculpe, choro é bom momentaneamente para desabafar. Mas se você está chorando por uma causa, por uma bênção que você já clamou a Deus, é que você não está crendo na sua oração e não está crendo no poder de Deus. Alegre-se, irmão. Alegre-se. Cesse o clamor de choro. É como diz a palavra do Senhor: repreenda a voz de choro. Porque Deus, Ele quer ver alegria em nós. Alegria é um fruto do Espírito, também chamado de gozo, mas é alegria, um fruto do Espírito. Não, eu sirvo um Deus poderoso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que guardam a sua palavra. Eu tenho clamado ao meu Deus. Meu Deus nunca falhou, Ele não chega atrasado. Então por que eu vou chorar? Só se eu vou chorar se eu não confiar nele. O choro é momentâneo, é uma descarga de emoção, mas o choro persistente é falta de fé, é evidência de incredulidade. Deus não consegue resolver o meu problema, então eu vou ficar chorando. Como se choro adiantasse. Choro só descarrega, desabafa, tira a pressão, mas não resolve. O que resolve é crer. É crer na oração que fez. É crer no poder de Deus para mudar a situação adversa. É crer que o nosso Deus ouviu o nosso clamor. E aquele que crê se alegra. Como eu costumo dizer, um dia chegaremos a esse ponto, quando chegar uma luta, falar: oba! É oportunidade para o meu Deus agir. Quando é que nós vamos reagir assim? Ou vamos ficar: vida, azar, de novo, eu não sei se eu aguento. Não, irmãos, é oportunidade para Deus agir. Oportunidade de você buscar mais a Deus, você clamar mais a Deus, para o Deus manifestar o seu poder e ser glorificado através do resultado. E aqui no versículo 14 diz: e chegando-se, tocou o esquife, o caixão,
E os que levavam pararam e disse: mancebo, até te digo, levanta-te. O Senhor ordenou ao jovem defunto. Alguém que é incrédulo, que estivesse presente, ele vai falar: isso é loucura. Está falando com o morto. Está dando uma ordem para o morto. Está falando com o defunto. Não é aquele que falou com a figueira. Não é aquele que repreendeu uma tempestade. Está doido. Mas para aquele que crê, é o poder de Deus. É o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação adversa. Irmãos, não há obstáculo para Deus. Um morto, no caso do Lázaro, 4 dias, e ressuscitou. Não tem obstáculo para o Senhor, mas o Senhor tem os seus propósitos. O Senhor disse: jovem, eu falo com você, a ti te digo, levanta-te. O Senhor não pediu, o Senhor ordenou com autoridade nos 3 casos. No caso do Lázaro, no caso da filha de Jairo e no caso do filho da viúva de Naim. Ele ordenou com autoridade: levanta-te, sai para fora. Se há áreas mortas nas nossas vidas, está faltando atitudes de obediência à palavra. Irmão, porque se eles não obedecessem à ordem do Senhor, estariam... Já pensou? Lázaro sai para fora. E o Lázaro acordasse lá, levantasse, mas não saísse para fora. Ia morrer sufocado lá. Então é importante obedecer à ordem do Senhor. Como a gente falou, até os mortos obedecem. Por que nós não obedecemos? E aqui no versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então, o Senhor é a vida, e Ele gera vida plena, Ele gera vida abundante e vida eterna em nós. O Senhor é vida, e quando a palavra do Senhor invade o nosso coração, vida é gerada em nós, vida em forma de esperança, vida em forma de transformação daquilo que você já estava até dando como morto. Não. E entendo aqui, a viúva não pediu ao Senhor: Senhor, ressuscita meu filho. Mas ela recebeu a grande bênção, porque no auge do seu sofrimento, ela se encontrou com o Senhor Jesus. O mesmo caso que nós vimos da mulher encurvada, ela não pediu para ser curada. O homem da mão mirrada não pediu para ser curado, mas eles tiveram um encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor gera milagre. O encontro com a vida acaba com a morte. Em qualquer situação de morte, encontre-se com o Senhor. Encontre-se com a palavra do Senhor. Quem não tem a palavra, não tem Jesus. Quem não tem Jesus e não tem a palavra, não tem vida. Não tem vida espiritual e não tem vida plena. A pessoa que não segue a Jesus não tem vida, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estão mortos, estão vegetando, achando que estão bem, mas não estão. Não tem vida eterna, não tem vida plena. E no versículo 16 diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, o grande propósito de Deus foi atingido. Todos respeitaram e todos glorificaram a Deus. Isso é feito para que haja o conhecimento do poder de Deus, o conhecimento da ação de Deus, o conhecimento das obras de Deus, para que muitos creiam e glorifiquem ao Senhor. A transformação que Deus está fazendo na sua vida, que é o maior milagre, a conversão que Deus está fazendo na sua vida, né? Antes você era uma velha criatura, com um monte de imperfeições e enfermidades,
direção errada. Hoje, você é uma nova criatura. Você foi transformado. Essa transformação faz com que as pessoas creiam no poder de Deus. Faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Entendam, esse é o propósito de Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Imagine, aquele jovem poderia estar salvo. O filho da viúva de Naim poderia estar salvo. Podia estar com o Senhor. Podia estar no paraíso. Então voltar não seria bom para ele. Voltar não seria um bom negócio para ele. Estava no paraíso. Imagine você no paraíso e ter que voltar para cá. Misericórdia. Isso não ocorre. Isso não acontece. Mas aquele jovem que estava com um pé no paraíso, voltou, ressuscitou. Para que Deus isso? O Senhor ressuscita para que muitos se convertam, para que muitos tenham vida. Porque a salvação, a bênção maior do que a salvação de uma pessoa, só é uma. É a salvação de muitas pessoas. A maior bênção nas nossas vidas é a conversão. Mas a bênção maior do que a nossa conversão é a conversão de muitos. Vocês vejam que em todos os textos, todos glorificavam a Deus. No caso do Lázaro, então, muitos, a fama corria. Há um Deus que ressuscita mortos. Há um Deus que opera milagres. Há um Deus que faz o impossível. É isso que as pessoas precisam saber. Muitas vezes você pregando, falando do amor de Deus, a pessoa não aceita. Mas quando ela testemunha uma bênção de Deus, uma transformação, um milagre do Senhor, elas passam a crer. Esse é o propósito. Então, vejam a situação. Aquele jovem, ele ressuscitou, voltou à vida para que muitos se convertessem e para que muitos tenham vida. Como ocorreu com a filha de Jairo, com Lázaro e com a Tábita. No texto da Tábita, nem foi o Senhor que ressuscitou, foi o Pedro, mas com a direção do Senhor. Tudo que o Senhor fez, o Pedro também fez. Atos capítulo 9, diz assim, 9:40, mas Pedro, fazendo sair a todos, a menina estava morta, né? Pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. A mesma direção, o mesmo processo, só que agora é o Pedro usando a direção do Senhor, a unção e o poder do Senhor. Assim como Pedro, nós podemos ressuscitar áreas das nossas vidas e áreas mortas da vida de pessoas com comunhão com Deus e ordenando com a palavra do Senhor. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Esse é o propósito. A ressurreição não é um espetáculo simplesmente para demonstrar o poder de Deus. É para que muitos se convertam. O propósito de Deus é a conversão de muitos. Deus quer frutos. Deus quer pessoas convertidas. É isso, irmãos. Esse é o propósito de Deus. O Senhor abençoa pessoas, traz o conhecimento dele e das suas obras para que muitos creiam e se convertam e tenham vida. Esse é o propósito de Deus. E a gente fica triste às vezes de ver pessoas dentro da casa do Senhor que só quer saber da bênção. E muitas vezes a bênção demora, elas se afastam. Elas interrompem a maior bênção. Porque enquanto você está esperando o seu milagre, Deus está fazendo um milagre em você. Deus está te transformando da água para o vinho. Deus está te aperfeiçoando. Deus está fazendo você crescer em espírito. Deus está trabalhando, irmão. E quando você entender os propósitos do Senhor, as bênçãos virão. Na porta da cidade de Naim, havia duas multidões. Uma seguindo a vida
e outra levando à morte. Mas quando se encontraram, a morte foi vencida pela vida. A vida venceu a morte. E aquelas duas multidões passaram a ser uma multidão só, seguindo o Senhor. Não tinha mais morte para carregar. Então, as duas multidões se uniram numa só, seguindo o Senhor, seguindo a vida. Siga a vida, irmão. Siga o Senhor. O Senhor vai transformar as mortas da sua vida. É claro, irmãos, que a ressurreição é um grande milagre. A ressurreição é um grande milagre. Mas Deus faz ressurreições quando há um propósito de que muitos se convertam, irmãos. Entendam, porque imagina a situação da Tábita, da filha de Jairo, do jovem mancebo e também do Lázaro, que eram pessoas que não sabemos, mas pessoas que criam em Deus, talvez, que estivessem salvos. O caso da Tábita é claro, ela era uma crente fiel. Lázaro era íntimo do Senhor. Estavam no paraíso, tiveram que voltar, irmão. Para quê? Para que muitos se convertessem. Né? Então, só há algo mais importante do que a conversão e a salvação de uma pessoa. É a conversão e a salvação de muitos. E é assim que Deus age, irmãos, para que muitos se convertam. Quando você estiver agindo, não só para benefício próprio, mas para que as pessoas que te cercam, para que muitos se convertam, Deus vai estar contigo, abrindo caminhos, fazendo milagres, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé.